Cláudio Brandão, do Tribunal de Justiça da 7ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que também é professor da USP e da Escola de Magistratura. Boa noite. Prazer muito grande estar aqui, mas após ouvir o Ademir, primeiro, eu vou contar tudo para o Bolete segunda-feira. Vou contar tudo para ele, entendeu? Eu vou contar tudo para ele. Mas olha, eu realmente estou muito feliz e começo dizendo a minha dificuldade de falar aqui hoje. Porque normalmente, por ser professor de direito administrativo, direito constitucional, como já foi dito aqui, eu consegui vencer um pouco a timidez para falar dessas matérias. Mas agora o convite foi diferente. Tá? O convite foi para falar um pouco da experiência, tá? Que trouxe a magistratura e ao magistério. E aí, nesse ponto, eu não consigo muito vencer a timidez, porque falar da gente é um pouquinho mais complicado. Então, eu peço desculpas antecipadas, porque realmente falar sobre o direito em si é muito mais fácil do que falar da gente, né? Mas, de qualquer forma, eu já acompanhava muito a FAMESP por dois amigos lá de Carapitinga, o Júlio César, tudo, sempre se elogiavam muito a faculdade, falavam de todo o trabalho desenvolvido aqui. E eu sempre conversava com os dois e falava, um dia, quem sabe, né? Eu vou ter a honra de poder, de alguma forma, participar de algum evento lá, e esse dia chegou. Tá? Agora, preciso falar um pouco sobre a minha experiência. O Ademir falou, olha, ele é lá de Carapitinga, sou. Mas, na verdade, a minha mãe é de Carapitinga, da Vargem Alegre, né, que eles me chamam. Meu pai é de Cardoso Moreira. Minha mãe é professora, tá? Meu pai faleceu há pouco tempo, era motorista de caminhão. E lá em Cardoso Moreira, onde eles moravam, não tinha hospital, essas coisas. Eu nasci em Itapirona. Tá? Mas meu coração está aqui na Vargem Alegre, é um lugar onde, né, a gente sempre está lá, eu gosto muito. Mas, de qualquer forma, morei em Cardoso Moreira boa parte da minha infância, depois fomos para São Gonçalo, onde morei, minha esposa de lá, ela está aqui, quer dizer, casamos lá, hoje moramos em Niterói. E a vida, né, de quem sai do interior, vai para uma cidade maior, sempre é um pouco complicado. O que eu poderia passar um pouco? Eu acho que a vontade, né, isso, de querer fazer o bem, né, de querer acertar, né, e a escolha pelo direito, porque eu achava que, à época, a mãe morria de medo que eu ia ser agrônomo, né, mas eu acabei caminhando para o direito, que era uma outra opção que eu tinha, e Deus foi muito bom comigo, tá? Porque se vocês perguntarem, eu sou magistrado, eu passei no concurso, aí eu fico vendo alguns colegas meus falando, eu passei no primeiro concurso que eu fiz. Essa pessoa não é um bom exemplo, não, porque eu fiz um monte, eu perdi muito. Tá? E graças a Deus eu não desisti. Tá? Então eu acho que, nesse ponto, acho que o primeiro exemplo é esse. Não desistam. Tá? Essa história de querer ser igual a quem passou no primeiro, os que querem fazer concurso, não, isso foi a regra. A regra é tentar não desistir, continuar, porque quanto mais você estuda, quanto mais você trabalha, mais aquele objetivo vai se aproximando. Tá? Repito, eu acho que eu sou um bom exemplo nesse ponto, porque eu perdi muito, tá? Perdi bastante. E, graças a Deus, eu não desisti. Continuei estudando, eu sei que é muito difícil, tá? Estudar, às vezes, conciliar o estudo com o trabalho, mas eu sempre fiz uma coisa, eu não tinha muito tempo para estudar, precisava trabalhar, fui trabalhar no escritório de um tio, o escritório não estava muito bem à época, andei muito, fora, entregando petição, essas coisas,
mas todo o tempinho que eu tinha, eu estudava. Tá? E eu tinha, tá, uma paixão muito grande pelo direito. E essa paixão me levou a dois caminhos, a magistratura e o magistério. Eu advoguei por um bom tempo, mas eu tinha um problema sério, porque eu não sabia cobrar ninguém. Tá? Tinha quase o pessoal brincava no escritório, tinha a Fundação Cláudio. Né? Tá? Tudo bem. Eu falei, bem, a coisa está ficando feia, casei, e aí tá, minha esposa ficou grávida, eu falei, vai ser o concurso mesmo, vai ser o caminho. E os que optaram pelo concurso público sabem o seguinte, que quem passa no concurso, né, e tem aqui magistrados, professores, você fecha duas portas na sua vida, da riqueza e da pobreza. Tá? Ou seja, quem trabalha no serviço público, você não vai ser rico, mas também não vai ser pobre. Né? E, convenhamos, fechando a da pobreza já está bom aberto. Né? Então, a partir dali, o concurso na área do direito vai te dar essa perspectiva de ter uma vida digna, não é isso? E era o que eu buscava naquele momento. E consegui, após tentar muito, consegui ser aprovado no concurso da magistratura em 1992, meu colega Luiz Alberto aqui, fomos aprovados, 14º concurso, se não me engano, feito à época pelo Tribunal de Justiça. E eu tinha um outro sonho também na área do direito, que era de ser professor. Minha mãe está ali, ela já ouviu essa história, já pensou, já me ouviu repetir. E foi lá em Pirapitinga que eu resolvi ser professor. Tá? Um dia, lá na festa de Pirapitinga, festa de julho, né? Um senhor foi falar com a minha mãe, que é professora primária, né? E disse para ela, a senhora não está me conhecendo, não. Aí ela falou, desculpa, tá? Aí ele falou, a senhora me alfabetizou, e hoje eu sou médico, tá? E ajuda muita gente, presta um bom serviço. E eu vi o brilho nos olhos da minha mãe. Eu falei, meu Deus, eu acho que não tem profissão no mundo, tá, que se compare à profissão de professor, porque poucas profissões têm essa perspectiva de produzir o bem, de interferir na vida dos seus semelhantes para o bem, como professor. E aí eu falei, eu vou ser professor também. Tá? E aí quando a gente acredita muito, né, a gente começa a buscar aquele sonho. Tá? E aí você tem que ser um cara de pau. O cara de pau vai dizer o seguinte, eu vou tentar, vou fazer concurso, vou perder, mas tem uma hora alguém vai me aceitar como professor. Tá? O meu sonho era voltar para a universidade onde eu me formei. Eu fiz o concurso, perdi, vocês devem estar favoráveis, né? Como eu perdi o concurso, mas tudo bem. Tá? Mas aí no outro que eu fiz lá, fui estudando, passei, e Deus me deu essa felicidade de poder tentar contribuir para a vida das pessoas para o bem. Tá? Talvez eu não seja um grande professor, um grande magistrado, mas eu tento muito, tá, nessas duas funções, fazer o bem. Tá? Eu tento fazer o que é certo. Tá? E acho que quando a gente tenta fazer o que é certo, as portas vão se abrindo, tudo vai, de uma certa forma, se tornando um pouco mais simples e um pouco mais fácil. Tá? Há um ponto em comum, tanto no magistério, quanto na magistratura, na advocacia, na defensoria pública, no Ministério Público. Tá? Há um ponto em comum para as pessoas que trabalham sério nessas áreas. Todos odeiam a injustiça. Tá? Eu acho que o que nos move, tá? O que deve mover cada um de vocês é exatamente isso. Eu não odeio ninguém, mas eu odeio a injustiça. Tá? Eu tenho horror da injustiça. A injustiça, tá, em qualquer forma, a injustiça social, a injustiça do campo do direito. O que me move não é o direito. Tá? O que me move é não gostar de nenhum tipo de injustiça. Tá? E é o que deve mover cada um de vocês. Nós que estamos aqui nessa mesa já somos um pouco mais experientes, tá? Mas coloquem isso no coração, tá? Quem faz direito não pode gostar de injustiça, tá? E combatendo a injustiça, certamente cada um de vocês vai alcançar os sonhos que cada um tem. Não abandone seus sonhos, não desistam, tá? É difícil, é complicado, nada é fácil. O que é pior, depois que você consegue, ainda tem alguém que diz que você teve sorte. Não é isso? Tá?
Mas aí tem aquela historinha, né? Quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Né? Então essa é a grande verdade. Então é a resposta que você deve dar para essas pessoas. Mas não abandone o sonho que acalenta, certamente, cada um de vocês na faculdade de Direito. Tá? É uma faculdade o curso em si é muito legal. Né? Às vezes no início a gente não vê muito direito, né? Porque a pessoa que chega na faculdade de direito, você não quer logo abrir a Constituição. Né? Outro dia um aluno lá da UF reclamou comigo, professor, cheguei aqui querendo ver a Constituição do Brasil, não é isso? Já me apresentaram a da Alemanha, já não sei o que do México, mas a do Brasil mesmo ainda não. Calma que vai chegar a hora, mas tem aquela parte inicial, que é preparatória para tudo. E foi exatamente num anúncio de um encontro de estudantes de Direito, eu vi uma mensagem muito interessante, e aí eu estou puxando um pouquinho para a minha matéria, mas era um anúncio de um encontro de estudantes de Direito, um ENED, tem o ENED e o ERED, não é isso? O regional, essas coisas. Mas era uma família que estava no meio do fio, desenho, e o pai folheava uma Constituição e a filhinha do lado dele, tá, pobre, dizia, pai, lê de novo aquele pedaço da Constituição que diz que a gente tem direito a uma casa, que eu tenho direito à educação, à saúde, é tão bonito. Vocês estudam direito no momento em que o Brasil tem uma Constituição que é democrática, é uma Constituição fantástica. Por mais que critiquem a nossa Constituição, ela é uma grande Constituição, mas é um desafio muito grande para todos vocês que são estudantes de Direito e que um dia serão profissionais de Direito, assim como há um desafio para todos nós. É fazer com que esse texto muito bonito que a menininha falava para o pai, que essa Constituição bonita, essa excelente Constituição que o Brasil tem, lutar para que ela chegue, tá, às pessoas que mais precisam dela. Tá? E esse é o nosso desafio, é dar efetividade a uma Constituição que é muito boa, para fazer com que as pessoas que de fato têm direito à educação, à saúde, à alimentação, à moradia, todos esses direitos fundamentais, efetivamente se traduzem, tá, para a realidade das pessoas. O iníciozinho da Constituição, artigo 1º, diz que o Brasil é uma república federativa, um Estado democrático de direito. Tá? Na verdade, o Brasil tem que ser um dia o Estado de justiça, não o Estado de... Acabou meu tempo, Ademir? Não, obrigado. O Brasil tem que ser não um Estado democrático de direito, mas um Estado de justiça. É preciso que todas essas leis bonitas, tá? É preciso que elas sejam efetivamente aplicadas no proveito daqueles que mais precisam. Tá? A Constituição tem que ser só bonita. Tá? Então, quando eu digo Estado de Justiça, não é o Estado do Poder Judiciário. Justiça no sentido de fazer o certo, tá? De aplicar de forma correta as leis. Tá? As faculdades, de um modo geral, essa é uma frase antiga, talvez vocês já tenham ouvido, as faculdades de Direito produzem pessoas formadas, conformadas e deformadas. Né? O direito mal utilizado é um perigo. Tá? É um perigo. Tá? As pessoas que se formam, tá, e acabam se conformando também não vão sair do lugar. Então é preciso que vocês aproveitem o bom curso que vocês têm aqui, tá? E saiam daqui formados, não só conhecendo o direito, tá? Mas honrando o juramento que vocês farão quando saírem da faculdade, o juramento que vocês farão ao receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. E o juramento que alguns de vocês farão quando assumirem determinadas funções públicas. Tá? Nunca esqueça o juramento. A gente no Brasil acha que o juramento é uma coisa formal, protocolar, tá? Mas é bem interessante não esquecer. Eu de vez em quando lembro disso. Tá? Eu lembro o compromisso que eu assumi quando fui ser advogado e quando assumi o cargo na magistratura. Eu tenho muito orgulho do que eu faço, porque eu tento e repito fazer o bem, tento aplicar de forma correta, de forma justa, por não gostar, não tolerar nenhum tipo de injustiça.
E eu devo estar sorte que eu posso me espelhar em alguns colegas, o Ademir aqui é um deles, né, pessoas que me honram o Tribunal de Justiça, né, e às vezes me colocam em situações um pouco complicadas, que ele queria fazer uma festa para mim na Interactiva. Eu falei, pelo amor de Deus, Ademir, eu gosto de ficar quietinho, assim, mas eu não sei se as minhas palavras, vocês estão notando, é um pouco mais complicado falar da gente, né, mas um pouco da minha experiência serviu para ajudar vocês, eu diria isso, olha, tá? Busquem os seus sonhos, não desistam, tá? Estudem, trabalhem, dá para conciliar, não ouçam os maus conselhos, sempre tem aquele cara que fica do seu lado, falando, é bobagem, isso não vai dar certo, não sei o quê. Se afastem dessas pessoas, porque elas se destroem sozinhas e, que é pior, às vezes levam aqueles que estão lá. Convivam com as pessoas que te jogam e te estimulam, tá? E sempre vai valer a pena tentar, tá? Não desistam, não. A gente vem ao mundo com uma missão, tá? E usem essa ferramenta do direito para fazer justiça, tá? Eu agradeço muito, acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais aqui, mas aproveitem mesmo, tá? Façam bem, estendam a mão aos seus semelhantes. Eu ouvi há pouco tempo até numa música, as pessoas, o cantor falava o que é o mais importante às vezes do corpo, o coração, a razão, isso, o cérebro, o coração, e o cantor falava, não, o mais importante é o ombro, tá? Porque as pessoas precisam te ter um ombro amigo, tá? Você tem que, vale muito pouco, a razão e o coração, se você não estender isso, não estender a mão do seu semelhante para fazer tudo que o Ademir falou aqui, que foi uma experiência fantástica. O Felipe produz aqui hoje na Defensoria Pública, que todos nós temos em mente. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, tá? Espero, sinceramente, ter de alguma forma contribuído aí para essa semana. Que tem uma proposta bem interessante, eu achei muito legal mesmo, porque tão importante quanto falar do direito é falar um pouco da experiência dos mais antigos, um pouquinho que já passaram, pelo que vocês certamente passarão. Muito obrigado. Primeiro, boa noite a todos, boa noite à mesa. Realmente são experiências que motivam até a gente que está aqui em cima, né? Imagina os alunos aí embaixo. É uma oportunidade muito grande para mim estar aqui nessa mesa hoje, porque eu sou professora de Direito Constitucional, então um prazer imenso. Uma pena que eu não trouxe nenhum livro para brindar a gente, vai ficar devendo aí, tem que voltar para isso. E a minha pergunta, na verdade, ela mexe um pouco com a temática em si do direito constitucional, mas também com a realidade dos dois, né, dos dois palestrantes. Como é que vocês chegaram ao Tribunal de Justiça? Conta para os alunos aí como é que foi esse caminho até chegar lá no tribunal. Antiguidade, merecimento, como é que foi a trajetória? Não, eu fui sendo promovido por merecimento. Quando passei no concurso de 1992, eu fui designado para trabalhar em São João da Barra, era juiz na primeira região. A primeira região é uma região que a gente atua no tribunal e que você pode ser designado para qualquer lugar do estado. Não sei se o Luiz ficou nessa região, tá? Então era uma emoção, né? Porque normalmente eles te avisavam no dia 30 para onde você ia no dia seguinte. E não havia nenhum critério em termos geográficos. Então eu estava em São João da Barra, ia para Miguel Pereira, Paulo de Fronten. O conselho que te dava é o seguinte, olha, tenta ter um carro que não guie na estrada, porque vai pegar a estrada. Mas aí depois eu fui para São João de Meriti e lá foi uma experiência bem interessante, porque eu fui promovido um pouco meio sem querer, para uma vara que tinha atribuição para infância e juventude. Eu sempre falava o seguinte, eu
vou trabalhar com qualquer coisa, mas enquanto juventude não. E na época, se quer ser promovido, você concorre a um monte de coisa, né? Primeira promoção, e é festa, né? E aí fui promovido para a segunda vara de família de São João de Meriti. Acabei de ser promovido, perguntei para um colega, falei, mas é sua família, né? Ele falou, não, infância e juventude. Eu falei, ih, fiquei 6 anos lá. E olha, foi na magistratura uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Porque ali você lida com a vida, com a honra, com outros valores que normalmente os livros, os manuais de direito não dão. Tá? Eu aprendi muito, eu sofri muito, tá? Eu cresci como ser humano, até porque eu era um município muito pobre, a gente não tinha estrutura nenhuma na época. Tá? E aí eu vou até me permitir contar rapidamente uma historinha lá, que talvez seja uma das coisas na magistratura das quais eu mais me orgulho. Havia uma família em que o pai era alcoólatra, uma situação muito dramática, o alcoolismo, por exemplo, muito sério, no Brasil. E a senhora, a esposa dele, reclamava muito, tinha lá o problema das crianças, né? E eu fazia audiência com eles toda hora. O juiz da vara de Jardim de Juventude ele tem uma liberdade poética maior. Você pode marcar audiência a hora que você quer, você convoca, procedimentos administrativos, aquela história toda. E eu tentava muito falar com ele. Eu falei, olha, eu sou o Luiz. Eu falei, seu Luiz, para de beber. E eu tinha um trato lá com o pessoal do AA. E eu mandava um ofício para o cara que queria parar de beber para entregar. Quem que precisa de ofício para ir no AA? Mas eu tinha uma combinação, porque era a garantia que eu tinha de que o cara ia na primeira reunião, pelo menos. E aí, de repente, ele ficava. Eu falei, eu só tenho que trazer carimbado. Os caras lá botavam carimbo, ele assistia a primeira reunião e muitos ficavam. Tá? E ele não queria ir lá, não teve jeito. Teve um dia que ele bebeu um monte, chegou bêbado lá no fora, fez uma confusão danada, aí eu dei lá a medida lá para tirar ele da casa dele, mandei trocar a fechadura. Passaram-se uns 2 meses, ele apareceu lá no fora de novo. Falei, doutor, me dá aquele ofício aí. Eu falei, tá. Fui fazer o ofício, ele foi pro ar, ele trouxe no dia seguinte o ofício carimbado. Passaram-se uns 2 meses, ele chegou lá com a ficha do ar, doutor, estou indo direitinho, agora contém se a minha mulher me aceitar de volta. Eu falei, meu Deus, por favor, vamos lá. Eu falei, mas será que ela vai querer, seu Luiz? Eu falei, uma conversa lá, eu estou direitinho lá. Eu falei, tá, marquei uma audiência, foi um custo convencer ela a aceitar ele de volta, mas ela aceitou. Sabe, uns 5, 6 meses, chegam os 2 lá de volta. Eu falei, meu Deus do céu, o senhor voltou a beber? Ele falou, não voltei a beber, não. É porque ela está grávida. Eu falei, como que agora? Tá bom, né? Tá. Aí, a criança, a menina nasceu, e eu ainda fazia questão, a gente tinha um Opala velho na direção do fórum, eu pedi o Opala emprestado para chegar na... Eu ia visitar eles. E aí chegava de Opala, e a vizinhança toda que via o sujeito como alcoólatra, né? Chegava um juiz lá de Opala, Opala velho, mas era um Opala é um símbolo, né? Aí eu chegava e ia tomar café com eles lá, só para que as pessoas identificassem com isso, olha, o mesmo Estado que não ajudou de alguma forma, está ali, o juiz está vendo, e eram pessoas muito pobres. Nasceu a menina, eles queriam que eu fosse padrinho, eu falei, eu não posso, o processo de vocês está aí, mas ela se chama Cláudia, né? Acho que certamente é homenagem a mim. Ele continuou firme lá no ar, e aí que eu queria falar isso para vocês. Passaram-se mais alguns meses, ele estava muito legal, estava firme, eu chamei ele no fórum. Aí eu falei, seu Luiz, o senhor me deu um trabalho danado, eu tive que marcar um monte de audiência aqui por sua causa. O senhor sabe que o senhor movimentou o aparato aqui do judiciário, isso tem um custo. Ele falou, mas doutor, o senhor da gratuidade de justiça, aquela história. Eu falei, não, mas o senhor não pode ficar assim, não. Mas eu não posso pagar, não, o senhor vai ter que me ajudar aqui. Ele falou, de que forma? Eu falei, eu vou designar o senhor comissário de infância e da juventude voluntário. O senhor agora vai começar a me ajudar a recuperar pai alcoólatra. Tá? E ele fazia um trabalho fantástico. Então, se tem, eu não tenho muito, eu certamente não vou lembrar de nenhuma sentença que eu tenha dado aqui, tá? Mas se tem uma coisa na magistratura da qual eu cuido muito, tá? Nesse período da vara de infância e juventude, foi ter estendido a mão. Tá? O símbolo da justiça, às vezes, é uma
espada e a balança, não é isso? Eu acho que a justiça às vezes podia deixar essa espada do cantinho ali, tá? E deixar a mão desocupada para estender a mão. Tá? Eu acho que a grande função da justiça hoje é saber que você tem a espada ali pertinho e pode usar. Eu nunca precisei me alterar. Eu sou irritantemente calmo, dá para ver, tá? Mas, às vezes, perco a calma. Eu nunca perco a calma, às vezes eu esqueço onde eu coloquei. Perdeu um tempo. Mas eu nunca precisei exercer de autoridade, falando alto, gritando, não precisa nada disso, tá? Mas usei a minha autoridade para tentar, de alguma forma, fazer o bem. E fiquei muito tempo ali na Vara de Juventude, consegui ir para a Vara de Fazenda Pública do Rio, que era um sonho, porque quem dá aula de Direito Administrativo Constitucional, né? E aí depois, o Papai do Céu me ajudou, e em 2009 eu consegui ser promovido, tá, ao cargo de Vara. Então, mais ou menos essa trajetória, mas se tem um fato. Com meu orgulho foi esse episódio com essa família, que eu acabei perdendo o contato, mantive contato com eles durante algum tempo, depois ele esqueceu, mas se Deus quiser, ele está firme, está perseverando. Beleza? Esse é o Dr. Cláudio. Professor, só me perdoe minha falta a minha delicadeza. E fazer isso que o Bolelli não estava. Não, o Bolelli era um irmão que eu tenho, colega de concurso, mas o Bolelli era realmente uma pedra no sapato da encalçada. Ele sabia de tudo, pai. O Fuquiro sabia de tudo para dar um recurso. Não fala isso com ele, não. Professora, eu queria pedir permissão à senhora. Talvez você tenha como, mas puxa vida, eu acho que eu cometi. Nós temos a esposa do Cláudio, a mãe do Cláudio, que nós encontramos, vamos saber que achar que era a irmã um pouco mais velha que o Cláudio. É uma menina que está ali, a mãe do Cláudio está ali, e que não é conhecida. Então eu registro com muita satisfação a esposa e a mãe do Cláudio. E eu pediria que você pode ficar em pé? Põe em pé, fica em pé. Olha lá, olha a mãe do Cláudio, olha lá. Saí com ele. É a irmã mais velha do Cláudio. Essa menina aí é mãe do Cláudio. Professora, eu não fui por antiguidade nem por merecimento, eu fui por aborrecimento. Deixa eu contar. Como desembargador Cláudio, eu fiquei muito tempo em Campos, Itaperuna fizeram bem um tempo simbólico, tinha lá um bloco de carnaval chamado Pinta Coruja. E eu baixei uma portaria, o Zé Luiz Nunes entrou de férias e eu assumi a primeira vara que tinha competência menor, naquela época era juiz menor. E eu baixei uma portaria menor não desfilar no carnaval. Não, foi não, deixa eu te contar. Não. Aí seus parentes seus lá na Jogmana. Aqui. Aí, eles disseram que a esposa do Dr. Carpe, dona Flora, eu dentro da sala dela, o Bolelli era juiz possível, eu respondi por natividade. Não, o Bolelli era médico do Bolelli, Dr. Carpe, excelente médico. Dentro da sala dele, falou assim: doutor, eles vão fazer um enterro simbólico do senhor. Ué, não vou fazer. Aí, sábado, eles fizeram isso lá, o tenente se mostrando, porque era menor, cara. Tinha inclusive menor doente nas costas do pai, tinha até problema de saúde. Não gosto não. Aí, bom, o bloco não desfilou. Desceu para Beira Rio, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos que o juiz vai para. Minha mãe passou a ser refrão do Pinta Coruja. A mamãe passou a integrar os também do Pinta Coruja. Segunda-feira estou em Pirapitinga, bebendo leite do aguxim bochado, as vacas do aguxim bochado, com a garotada. Quando chega a notícia, o reverendo João Campos, da igreja presbiteriana, antes de meia-noite, domingo, ele estava lá, marcha fúnebre da noite de carnaval. Aí foi ver um bairro do caixão que foi apreendido da pior qualidade. Eu não fui nem digno de um caixão à altura dele. Era um pinho roxo do mais vagabundo, que ele ficou na chuva lá no fórum, com poucos dias, estava todo se integrando. Bom, adivinha quem é? O meritíssimo. Aí fizemos a intensa embora. Por temperamento, olha, eu estava dizendo ao Luiz, vocês precisam de ver o desembargador Cláudio no tribunal.
Ele é presidente da Comissão de Legislação e Norma. Segunda-feira, nós começamos uma sessão que ele, como presidente, tinha que relatar. Começamos 10 e pouco, quase 11 horas da manhã, terminamos 5 horas da tarde. Só não saiu tiro porque os desembargadores não andam armados lá, pelo menos que eu saiba. E olha, o desembargador, eu disse ao Luiz, o desembargador Cláudio lá, igual estava ali, aquele mar sereno, tudo está explodindo ao lado dele, o desembargador Cláudio está assim. Então eu sou culpado, Cláudio, uma parte de não ter o merecimento. Um desembargador ex-presidente falou com o meu querido Tia Dick, aquele seu sobrinho é um incendiário. Mas é temperamento, Cláudio. Eu estava, um colega nosso foi promovido de merecimento, uma votação esplêndida. Ele era assessor de um desembargador corregedor. Encontro com ele, fulano, mas você teve uma votação, rapaz, fantástica. Você sabe quem é? Eu vou falar isso, vai saber quem é. Mas não conta lá não, por favor. Encontro com ele, fulano, você teve a DNI. Ah, bom, aí estava na Vara de Fazenda, enfrentei problema de privatização do Bradesco, do Banerj, que o meu tribunal covardemente rasgou a Constituição Estadual. O Banerj não podia ser privatizado. Tive que condenar um governador do Estado por improbidade administrativa, ele não quis pagar, nós íamos penhorar um dinheiro na Suíça, quando apareceu a conta na Suíça, ele foi lá e pagou em cash, 400 e poucos mil, né? Então isso me atraiu, além da minha incompetência, atraiu a ira do tribunal contra mim, porque havia desembargadores votantes que estavam ali pelo quinto, nomeados pelo governador. E esse colega meu, que trabalhava, colega nosso, virou-se para mim e eu era obrigado, eu tive um problema de muita eliminada, a quarta vara de fazenda, você passou por lá para a vara de fazenda, mas a quarta vara parece que é um raio, um para-raio de tudo, e continua. A quarta vara continua trazendo tudo quanto é problema. Às vezes ajuda, né? Porque no tributo do Dom Jobim, do César Maia, quando eu vim eliminar, a Veja me chamou de juiz biruta, e o Milton falou, ainda bem que não tem exceção da verdade, senão... Bom, ele me chamou de juiz biruta, bom, acabou comigo, então eu ganhei uma indenização que eu paguei um apartamento da Incol que eu tinha perdido ali na hora de dizer, mamãe, vamos deixar isso para lá. Então eu tinha esse problema, Cláudio, eu não tenho o temperamento do Cláudio, essa vontade, essa coisa, essa maneira brilha, o Cláudio faz tudo isso que eu faço, isso que eu, me perdoa, uma santa ideia de você, ele faz muito melhor do que eu e sem essas bobagens, porque na verdade você acaba temperamento com ele. Esse colega virou-se para mim no corredor e disse assim, ADM, o problema seu são as liminares. Para de dar, é a regra do jogo. Então, eu tinha que parar de dar as liminares. Resultado. Ele está lá. Você sabe quem? Bom, aí resultado. Aí, no dia da minha promoção, o Onurbe, que é advogado da associação, foi lá no meu gabinete. Ele disse, você vai ser promovido por unanimidade. Naquele tempo o voto era secreto. Eu falei, não vou ser Onurbe. Fui pedir voto. O desembargador do processo de penal, vou dizer logo, Álvaro Marinho, pessoa fantástica. Oi, desembargador, eu vim aqui pedir um voto do senhor. O senhor não me conhece. Eu sou juiz da Vara de Fazenda, não te conheço. Você não é David Pentel, que tem uma eliminada aquela doida daquela Regina Gordilha que tirou meu filho da Câmara de Vereadores? Mas aí eu aprendi que você não pode. Agulha. Mas e a caminha? Bom, eu sentei com ele, fiquei quase uma hora com o Almarinho. E ele botou em mim. Aí o Onu falou assim, Ademir, você vai ser promovido por unanimidade. Eu não vou. O fulano não vota em mim, o Beltrano não vota em mim, o Cicrano não vota em mim. O Décio Góes já mandou eu botar, eu falei que ele já tinha gasto 40 solar de sapato, ele falou que eu tinha que botar solar de pneu. Eu falei, já botei solar de pneu, já foi solar de... E pedindo voto, e toda a eleição do órgão, Ademir Pentel, aí passava na outra sessão, Ademir, quer dizer, enfim no ronco do povo, não tem jeito, não tem jeito. Bom, aí, o Onurbe apostou para mim, eu não pude pagar até hoje, que eu não tenho dinheiro. Aderiram a aposta no almoço, no Copacabana Palace, que você vai ser promovido por unanimidade. Mas não é que eu fui.
Aí o Carlos Azeredo, que é de Campos, hoje é desembargador, falou assim, Ademir, eu acho que você deve pedir recontagem. Se for convite por unanimidade, eu ia pedir. Então eu fui para a antiguidade. Mas, ó, vou fazer o quê? Acho que tudo tem o seu tempo. Agora, hoje, eu continuo dando as liminares e a satisfação da tutela. Nada mais que isso. Quero saudar a todos quantos nesta noite comparecem ao auditório do Padre Melo e agradecer à professora Ione, minha querida e com muito orgulho, minha aluna. Já estou no magistério desde 98 e graduei na FDC em Campos, especializei em Direito Público no convênio que a FDC fez com a UERJ. Consegui, pela misericórdia de Deus, galgar mais um degrau, e eu quero aqui saudar o professor Alner, que foi o meu grande mestre no curso de mestrado, e desenvolvi a minha dissertação na área de concentração do direito empresarial, na linha de falência, à época concordata, fazendo uma simbiose com o Código de Defesa do Consumidor. Leciono aqui na FAMESC, na Redentor, na FDC em Campos, passando pela UNIG, mas todos esses títulos não são capazes de apagar o maior título que eu, com muito orgulho, levo ao longo da minha modesta carreira como professor na área universitária. Eu sou irmão de Ademir Paulo Pimentel. É uma honra, e abaixo de Jesus o Cristo, dois homens me inspiraram. Primeiro, João Teixeira Pimentel, meu pai, e Ademir Paulo Pimentel. São referências de dignidade, de honestidade, de ser humano. Ione me fez o convite de estar aqui apresentando algumas perguntas em nome dos senhores, para que nós pudéssemos acalorar essa discussão. E eu ia fazer a primeira pergunta que a professora apresentou aos senhores, mas eu quero aprofundar, porque hoje, senhores, quando eu me desloco, e, enfim, para os meus compromissos na área do magistério, eu contemplo pessoas a cavalo, enfrentando o sol, às vezes à noite, e eu me sinto muito honrado de ser irmão de Ademir, porque ele tem uma história de vida muito interessante. E um teólogo chamado William Barclay, ele afirmou que nós não somos iguais nos talentos, mas nós podemos ser iguais nos esforços. Tenho certeza que Cláudio Brandão é muito mais inteligente do que o Ademir, mas os seus esforços os nivelaram. Eu quero ouvir agora um pouco da infância de Cláudio Brandão e de Ademir. E aproveitar o ensejo, fazer uma outra pergunta, eu acho que está na pauta. O judiciário e as manifestações contrárias à Copa do Mundo. Senhores, diante dessa temática, também estão sendo convocados para enfrentar. Olha, a minha infância foi em Cardoso Moreira e na Vaga Leste, por Apetido, né? E eu acho que eu li um texto há pouco tempo, é bem interessante, né? Porque a nossa geração não tinha telefone celular, não tinha Facebook, né? Não tinha nada disso. A gente cortava o dedo e botava, só lavava, né? Não havia essa estrutura que se tem hoje, que a gente cuida dos filhos com tanto carinho, mas a verdade é que essa geração, que não teve nada disso, produziu nos últimos 30, 40 anos um avanço fantástico em termos de tecnologia, né? Era uma geração que, de uma certa forma, passou a sua infância, cresceu na adolescência, tendo que se virar, né? Sem ter todos os recursos que hoje a gente disponibiliza para os nossos filhos.
Então, foi exatamente toda essa falta de aparato em termos de tecnologia que não havia à época, que fez com que o processo de aprendizado, de formação, a meu ver, pudesse fazer com que a nossa geração, não é isso, conseguisse, de uma certa forma, fazer com que o mundo chegasse a tudo que a gente vê hoje. Mas a infância foi exatamente na Vargem Alegre, no Cardoso Moreira, em São Gonçalo, de uma forma bem livre, mas com uma criação fantástica da minha mãe e do meu pai, que me ensinaram exatamente isso que eu havia falado ali. Tenta fazer o bem, estuda. Acho que a grande ferramenta que a gente tem é o trabalho e o estudo. Tá? Em relação às manifestações, eu acho que as pessoas, a nossa Constituição prevê a liberdade, não é isso? Para que as pessoas se manifestem, para que elas externem seu ponto de vista. Isso é um direito fundamental. Só que há uma premissa, tendo direitos fundamentais, que nenhum direito fundamental pode ser usado para violar o direito fundamental do outro. Essa é a questão. Tá? Manifestações pacíficas, não houve uma pacífica. Eu não vi nenhuma manifestação pacífica. E acho que as pessoas que se apropriaram devidamente dessas manifestações, elas estão fazendo um mal para essa juventude, porque eu fui ao comício das diretas, me orgulho muito disso. Tá? Participei do movimento estudantil na Universidade Federal Fluminense. A minha filha menor, de 17 anos, queria ir no início das manifestações. E aí, quando ela viu aquela violência, aquela coisa toda, ela recuou. Todos os colegas da faixa etária delas, da minha filha mais velha de 20 anos, pararam de ir com medo da violência. Ou seja, as pessoas que de forma indevida se apropriaram de um movimento que começou de uma forma tão interessante e tão romântica até, essas pessoas que destroem, que pregam a violência, elas estão comprometendo uma geração. Tá? Que poderia tranquilamente e queria ir para as ruas, manifestar o seu ponto de vista de uma forma pacífica, tá? E que lamentavelmente não vão mais. Tá? Não vão mais. Então, agora, há um fenômeno muito interessante aí que entra a tecnologia dos dias de hoje. Porque na nossa época as pessoas falavam, a juventude vai para as ruas, é isso? Tá? Isso ocorreu no movimento contra a Revolução, ocorreu no movimento dos caras pintadas na época do Collor de Mello. E hoje há uma rua diferente, há uma rua virtual. Tá? Essa é a grande rua. Tá? O sentido de rua tem que ser interpretado no que a gente chama de pós-modernidade. É uma rua que não dorme. Porque essas pessoas que não podem hoje ir fisicamente para as ruas, porque há violência, elas protestam. Tá? A informação circula com uma velocidade. Então, nos dias de hoje, a tecnologia fez com que o conceito de rua evoluísse. E essa é a grande rua, essa é a grande ferramenta para fazer com que as informações circulem. E é preciso que, principalmente os jovens, tenham a capacidade de separar o que é certo, o que é verdadeiro, o que não é. Tá? O jovem, tá? Ele tem que ser curioso. Porque quando eu falei que as pessoas não devem se conformar, vocês, no direito, vocês vão ver muito isso. As pessoas adoram citar estatísticas, números, e normalmente eu fico vendo, 90% das pessoas pensam assim, aí você faça isso. Qual foi a pesquisa que o senhor viu? Onde o senhor tirou 90%? Porque a gente adora citar 90%, 70% percentuais. Sejam curiosos, pesquisem. Mas é essa rua que eu acho que é o grande palco hoje, tá, da manifestação do pensamento. Tá? Olha só, com a Copa, é isso? Fazer uma Copa do Mundo no país é uma opção política, tá? Não é uma opção jurídica. Tá? Uma Copa, sendo bem feita, ela pode produzir ganhos.
algumas cidades ganharam muito com Olimpíadas, por exemplo, é o caso de Barcelona, que era um lugar completamente degradado antes da Olimpíada, acho que não sei se 92, alguma coisa assim, mas ganhou muito. Outros não. Se o Brasil tivesse tido a capacidade de aproveitar o que uma Copa do Mundo pode produzir, seria ótimo. Só que, lamentavelmente, eu acho que o que nós vamos assistir agora é uma Copa do jeito brasileiro, do jeitinho, obras inacabadas. E o Brasil vai perder uma grande oportunidade de mudar a visão que as pessoas de fora têm do Brasil, que o brasileiro tem da própria sociedade, do Estado brasileiro. A Copa em si poderia ter sido uma grande oportunidade para dar visibilidade, porque o Brasil é o país que tem que prestar serviço, turismo, né? E a Copa dá visibilidade para isso. Agora, o gasto em si, você pode gastar muito, desde que você recupere o dobro, prestando serviço, gerando emprego. O problema não é o gasto, o problema é como o dinheiro está sendo empregado e se ele vai trazer ou não benefícios para a sociedade brasileira, é o que a gente está vendo que não vai fazer. Eu não sou contra a ideia da Copa do Mundo. Assim como a Olimpíada pode trazer para o Rio de Janeiro ganho. O problema é que, para variar, as coisas estão sendo conduzidas com o perfil que a gente sempre vivenciou. Está melhorando a imagem do Brasil lá fora. Talvez até pior. Vamos torcer, porque se a gente está falando daquela ideia do jeitinho brasileiro, né? Que acho que vai se confirmar, tomara que se confirme aquela outra ideia, que Deus é brasileiro. Né? Então ele vai dar uma força e tomara que as coisas... O gasto em si, se o dinheiro fosse bem empregado, ele poderia gerar dobro, triplo e ganho para a sociedade. Não é o que eu estou vendo. Sinceramente, as coisas aconteceram. Eu não acredito em predestinação, ou seja, Deus separou o Luiz para ser isso. Eu acho que Deus tem um plano para cada vida e Ele toca em determinado momento na nossa vida. Mas para isso nós temos que estudar, nos preparar. Eu fui criado no Arraial dos Cabritos, a Laína de Maria. Aí no outro dia, eu vou contar isso aqui, que minha mulher não está aqui, senão ela ia. Porque eu nasci no Arraial dos Cabritos, ela nasceu em Porto Alegre. O papai era comandante de galinha. O pai dela era comandante da Vale. Então tem uma diferença. Aí meu filho está estudando no 6º ano no Abel, e nós estamos falando sobre parasitas. Aí a lombriga é um parasita. Eu contei meu filho, lá no Arraial dos Cabritos, era uma festa. As galinhas iam lá no mato e vinham com as lombrigas para dançar no bico. Você falar isso, meu filho? Mas que coisa feia, mas é verdade, infelizmente não tínhamos saneamento básico. O banheiro era lá no mato, quem ia lá, a galinha se fartava com a lombriga. Então, eu não. Depois eu vim para Bom Jesus, estudei no Rio Branco, estava no escritório com a Toniel, a Laí, Osmar, Alcides, Salles, Carvalho, a turma boa que era. Surgiu o concurso para defensor público, meu ideal que eu virei para ser defensor. Meu sonho era ser defensor. Aí eu fiz concurso para defensor, o último concurso do Estado do Rio. Nesse ínterim surgiu o concurso para juiz. Tanto quando eu estava estudando direito para concurso de defensor, eu via lá funções do juiz, estatuto da magistratura, eu nunca me preocupei, aliás naquela época não tinha nem estatuto ainda, havia depois, mas sobre a lei orgânica da magistratura, eu não olhava aqui porque a magistratura não era o meu ideal. Mas eu liguei para o papai, me lembro disso, o pai fez o concurso para juiz. Pai, que inscrição. A gente quando está no embalo do concurso, né? E eu me recordo, mas cara, eu não me tenho aí por. O que é? É um religioso fanático. Quando eu recebi o meu programa de defensor e está lá em casa arquivado, que eu encadernei, eu fui embaixo usando a expressão de Hebreus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas coloquei ali, não foi como
assim, talismã, nada não, foi o sentimento de que Deus podia me abençoar. Eu aqui em Bom Jesus, nossa distância. Bom, aí nós passamos com o concurso de defensor público, veio de juiz, nós passamos, vem a lei complementar número 20, que funde a Guanabara, Estado do Rio de Janeiro, eu não bloqueou todas as nomeações no Estado do Rio, embora o Chagas Freitas tenha tido peito e tenha nomeado, dia 14 de março de 75, tinha a turma do Quiabo. O último que foi a turma dos juízes que entraram de Quiabo. Do dia 14, o último aposentou-se agora, era da diretoria do tribunal. Mas larga para fofoca, aqui não é lugar de fofoca. Bom, mas ele entrou, direito dele. Na Guanabara eles prepararam uma sentença, tudo montado na Guanabara. Eles prolataram uma sentença de 14 de março para caracterizar o exercício e não podiam. Bom, o Estado do Rio não fez isso. O Padilha não quis, eu acho que era o Padilha mesmo. Bom, nesse ínterim, concurso de magistratura no Espírito Santo. O embalo do concurso, já estava com tudo. Fui ser juiz do Espírito Santo. Dia 2 de janeiro de 75, eu cheguei a Colatina. Uma sexta-feira, Caxias. Eu saí daqui para Colatina, viajar 400 e tantos quilômetros, mas dia 2 de janeiro de 75 eu estava tomando posse como juiz substituto em Colatina. O Arione Vasconcelos Ribeiro se aposentou no Espírito Santo e depois eu optei para o Rio de Janeiro porque eu estava em Linhares em janeiro de 75 como substituto, quando surgiu a oportunidade de eu ser substituto em Itaperuna, a 36 quilômetros da minha casa. Então eu optei pela magistratura do Estado do Rio. Agora, César, realmente, rapaz, eu não sei muito explicar. O Cláudio falou a respeito da batalha, né? É um negócio terrível. O concurso, agora que eu estou na banca de concurso à magistratura, eu estava dizendo ali fora que eu faço perguntas aos candidatos que nem eu sei, nem sabia responder. Eu só sei responder porque eu estou com o livro na mão. Aí eu sou o tal, o examinador. Claro que estou com o livro na mão. E a dificuldade dos candidatos aqui do interior, aí o senhor lembrou dos cursos presenciais, né? Estão chegando aqui. Porque, olha, é muito desigual. Quem está aqui trabalhando o dia todo, aquele filhinho de papai que está frequentando a EMERG. Portanto, que a EMERG, o maior percentual de aprovados são alunos da EMERG. Porque eles estudam realmente. A EMERG já prepara. A EMERG tem um grupo de trabalho que ela sabe, por exemplo, o que processo civil lá, eu não sei nem que. Bom, civil, Pedro Raguenete. O que o Pedro pensa disso? Você tem que pesquisa a vida do examinador para já saber mais ou menos os caminhos, a tendência dele, né? Então, meus caros, olha, eu não sei porque sou juiz, eu só sei que eu estou lá como desembargador terminando e que eu espero dizer como apóstolo de São Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé na justiça, a esperança e, sobretudo, aquilo que você falou de servir, né, Cláudio? E olha, o Cláudio é um orgulho da magistratura. Não veja, essa pessoa assim. Cláudio é um extraterrestre. E eu fico muito feliz, Cláudio, de tê-lo. E eu fiquei chateado, eu estava no órgão especial e disse publicamente, quando disseram que o Cláudio era de Itaperuna. Não, ele é de Piratinha. Quinto Circo de Jesus. Mas deixa eu ouvir, Copa do Mundo. Ó, meu querido Cláudio. Eu passei em frente ao Antônio Pedro, não sei se você viu, tem uma faixa enorme no Antônio Pedro, o hospital que está falido. O que se gastou na reforma do Maracanã corresponde a 20 anos de manutenção no Antônio Pedro. Daria. Ó, Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, a frequência de 500, 600 torcedores por jogo, não sei o que vão fazer depois disso. Agora, realmente, é um problema político. E no judiciário, César, olha, eu estava no órgão especial, e eu li, não fiquei vencido, que também não resolveria, quando a desembargadora Leila suspendeu as primeiras liminares dadas contra o Maracanã, da privatização do Maracanã. Eu leio um artigo desse Volk, acho que é um cara da FIFA aí, Jerônimo Volk, o nome é assim, em que ele diz que fazer a Copa na Rússia
E lá no Catar será muito mais fácil do que fazer no Brasil, porque é muito difícil fazer Copa num país onde há democracia. Falava dele. Está aí, meu jornal, está aqui no desenho. E agora, o problema, Cláudio, agora, por que a garotada faz arruaça? Eu conversei com um manifestante, e ele me disse o seguinte: doutor, mas se nós não fizermos isso, a imprensa não noticia. Então tem que quebrar ônibus, tem que fazer mais. Esse não é o caminho. Não pode. Não estou apoiando isso. Estou apenas trazendo o entendimento deles. É errado. E outra coisa, não pensem que nós teremos uma Copa tranquila. Tudo está sendo armado, as manifestações serão, infelizmente, porque os gastos realmente, num país como esse, é um atentado à miséria e à pobreza. Mas como o desembargador Cláudio disse, é uma decisão política. O judiciário também. O que o judiciário vai fazer? Vai proibir a Copa? Não tem como, nós não temos elementos. O que nós podemos é punir depois de improbidade administrativa, o Tribunal de Contas, se é que o Tribunal de Contas vai trazer para nós, né? Porque o judiciário ele é apenas um órgão, ele não pode realmente, a decisão é política. E a chamada discricionariedade administrativa que meu querido mestre está cansado de ensinar. Foi uma discricionariedade fazer a Copa no Brasil, e eu digo que é profundamente lamentável. No entanto, elas se repetem e de certa forma, algumas delas, os expositores, os senhores desembargadores, com a sua eloquência, já anteciparam as respostas enquanto falavam em outros tópicos. Mas, ainda assim, nós temos algumas perguntas para dirigir aos expositores, e a primeira delas, e eu fiz a fusão das perguntas que se repetiam. A primeira pergunta feita aos desembargadores é o seguinte: qual é a maior dificuldade de se exercer a função de desembargador? E por consequência, qual é a melhor coisa de ser um desembargador? De coração, eu simplifico muitas coisas. Quando você quer fazer tudo certo, você quer fazer o bem, não há tanta dificuldade. A dificuldade é achar o melhor caminho, o caminho que é justo. Né? As pessoas falam, é perigosa a profissão? Não, nunca recebi uma ameaça, fui juiz criminal há um tempo. Mas eu sempre tratei as pessoas acusadas com muito respeito. Tá? Eu acho que quando você trata, por exemplo, alguém que é acusado da prática de delito com respeito, essa pessoa vai te respeitar. Tá? Então, eu nunca me senti ameaçado na minha profissão. Nunca tentaram interferir na minha independência. Tá? A gente fala, às vezes, de liminar, não é isso? Tem uma outra da qual eu me orgulho muito. Eu tinha sido promovido há pouco tempo dele. Aí o governador mandou prender os bombeiros, não é isso? Quer dizer, e no plantão, durante a madrugada, foi impetrado um habeas corpus, e as pessoas que impetraram falaram assim: não, você está preocupado com o senhor está preocupado com a questão? Eu não tenho preocupação política nenhuma. Tá? É minha função. Eu vou estudar, e se eu achar que essas pessoas não devem ficar presas, eu vou decidir como eu tenho que decidir. E no dia seguinte de manhã, mesmo sendo uma decisão do governador que mandou prender, eu entendi que aquelas pessoas deveriam ser soltas. Então, e foram colocadas no governo. Então, eu não vejo de coração assim. A dificuldade é a vontade de achar o melhor caminho. Essa é que, a meu ver, é a grande dificuldade do magistrado. E a melhor coisa, não sei, é você estar feliz com o que faz. Tá? Eu uma vez ouvi uma frase, li uma frase, na verdade, atribuída a uma pessoa muito grande, assim: o que é um homem rico? Um homem rico é aquele que está feliz com o que ele tem. Tá? Eu sou muito feliz. Tá? Eu sou um homem rico porque eu não tenho riqueza material.
Eu sou muito feliz no que eu faço. Deus foi muito bom comigo. Tá? Eu mantenho a minha família, tá? Com o dinheiro que eu ganho no magistério e na magistratura. Então, isso é a minha grande felicidade. É saber que o dinheiro que entra na minha casa é fruto do meu trabalho e coisas que eu gosto de fazer. Eu faço com muito prazer. O dia que acho que eu perder o prazer de dar aula ou de ser juiz, eu vou me aposentar, não sei. Mas acho que talvez seja até uma decepção a minha resposta, né? Porque as pessoas esperavam grandes dificuldades, isso, mas não é. Né? As minhas dificuldades e a minha felicidade são essas. Né? Graças a Deus. Agora, vocês sabiam que a maior ameaça que eu sofri na carreira foi aqui em Bom Jesus? Não, o Pinta Coruja nunca ameaçou minha integridade. Aliás, depois que aconteceu, um médico muito respeitável, político, hoje influente aí, ele veio a Bom Jesus se desculpar comigo. Ele era ortopedista da minha mãe. Ele veio à minha casa, disse: "Seu doutor, já passou." Ele, o Mozart condenou todo mundo, o tribunal absolveu todo mundo. Natural. Então, agora aqui em Bom Jesus, eu estava num domingo almoçando no Oscar Campos, quando um cidadão, a mulher era membro da minha igreja. Você estava lá? Você estava lá. Ele foi lá em casa para eu soltar o irmão dele, que o irmão dele tinha sido preso. Disse: "Fulano, eu não posso desmorizar o trabalho da polícia. Eu não vou soltar, não." "Não vai não? Então prepara seu caixão," alguma coisa assim. Se mandou. E nisso eu fui para a delegacia também. Eu não sou trouxa, né? Medo. E aí ele voltou lá em casa, a Cristina, eu estava no meu primeiro casamento, ela colocou as crianças por cima de uma cerca de bambu na casa do Lima Moreira, que era meu vizinho, Dona Hilda. Então aí até a neta dela estuda aqui. A neta da Dona Hilda estuda aqui, a filha acho que da Selma, né? Então, ele foi lá para me matar. Ele foi preso depois. Havia um investigador, Jorjão, um escurão alto, que estava com um revólver no ouvido dele, que estava fugindo. "Atira, doutor!" Mas Deus foi tão misericordioso, mais uma vez na minha vida, eu não abri a boca. Que hoje eu poderia estar respondendo, pelo menos ter dito que eu fui responsável pela morte. Ele foi preso. O prefeito Jorge Assis foi à minha casa, era o prefeito, uma pessoa fantástica. Conversamos. Eu fui lá na delegacia. Ele estava preso. Aqui tinha uma cela separada, que era a cela de mulheres, que eles diziam. Então eu fui lá, ele estava jantando. Quando ele me viu, ele caiu num pranto convulsivo. Conversei com ele, expliquei a minha situação como juiz, eu não posso desmoralizar. E aí respondeu, não sei como é que foi, Zé Ronaldo, qual foi a condenação, mas olha, foi aqui que eu sofri. Umas bobagens. Uma vez nós prendemos, eu era para a segunda vara, eu prendi uns bicheiros lá em Catiruna e ligaram lá para casa, eu morava no Oscar Campos: "Fala com o doutor que tem uma bomba debaixo do carro dele." Eu falei: "Tá bom, fazer o quê? A bomba debaixo do carro?" De manhã eu não saí com o carro. Depois também, ser cristão, ser confiando em Deus, eu olhei de baixo, não tinha nada. Em Campos tinha um cartório de registro civil, no cartório cartório civil, que a Mariana Pereira Nunes estava fazendo a correção. E eu ia ouvir uma testemunha 1h da tarde. A mulher ligou para mim e disse assim: "Prepara, que você vai levar um tiro na cabeça." Eu falei: "O anjo do Senhor acampa o retórico que eu tenho. Crente sem vergonha." Bateu o telefone. Mas aí, agora, então, rapaz, eu gosto do que eu faço, eu sou feliz na minha carreira. Não, pois é, agora eu vou ver. Eu gosto do que eu faço, porque é o seguinte: quando eu tomo uma decisão, quer dizer, nós julgamos, né? E você sente, rapaz, você realizou a justiça aqui. Que às vezes a prova dos autos, o processo, são ingratos, né? A prova é ingrata, você não tem como, né, fazer justiça. Mas quando você vê, há um episódio, e vou terminar, que Moisés estava lá no monte, julgando o povo,
E o sogro dele foi lá dar um conselho a ele: Moisés, você está ficando doido, rapaz. Você separa esse pessoal que criou o primeiro tribunal de alçada, eu acho, o juizado especial no deserto. Ó, Moisés, separa 50, de 100, criou. E aí Jetro vira para ele e diz assim: olha, se você fizer assim, esse pessoal voltará em paz para a sua casa. Aí eu pergunto: será que depois de um dia, como quarta-feira, que é dia de sessão, o senhor terça, né? A quarta também. Será que aqueles que saíram quarta-feira lá da minha câmara, que foram julgados, será que eles saíram em paz para a sua casa? Isso que deve ser a nossa preocupação. Então, eu me sinto feliz em ser evangelho e poder ser um instrumento, apesar das limitações humanas, de justiça. Durante a experiência profissional dos doutores, houve algum processo com o qual eles tenham se envolvido emocionalmente, que tenham sido tocados emocionalmente no curso e no julgamento desse processo? Todos. Porque a gente começa a ler o processo, a gente começa a ver o que está por trás do processo. Tá? Então, em vara de família, por exemplo, a gente se envolve muito, né? Mas teve um especial, até minha esposa sabia, teve uma vez que era uma moça que teve um filho, na infância e juventude, uma filha, né? E trouxeram, aquela coisa, né, de atividade administrativa, trouxeram ela e a filhinha, e ela, porque eu soube que ela ia dar a filha em adoção, aquele negócio de adoção brasileira, aquele negócio de registrar. Eu falei: não, vai. E eu tentei fazer de tudo para que aquela moça quisesse ficar com a filha dela. Chamei a avó dela, que ela morava com a avó, ela escondeu a gravidez da avó, a avó não quis. Só que a menininha ficava olhando para mim assim, e não parava de olhar para mim. Eu falei: meu Deus do céu, com vontade de adotar essa menina. E aí liguei para casa e falei: Rosângela, eu falei, mas... E aí a promotora chegou para mim e falou: Cláudio, se afasta do processo, entra na fila, e não tinha quase fila de adoção, tá? Lá era muito desorganizado. Eu falei: não vou fazer isso não, porque eu não posso misturar as coisas. Mas aquilo me tocou muito. E hoje, depois de ficar 6 anos na vara de juventude, porque eu vi de tudo, a criança com abuso sexual, explorados pelos pais economicamente para vender as coisas na rua, maltratados, mesmo que eram abandonadas no fórum, tá? Eu aguentei firme durante todo o tempo que eu fui lá, mas hoje eu não consigo ver um filme, uma novela, nada que se maltrate crianças. Quer dizer, a realidade eu aguentei bem, mas a ficção hoje eu falei: chega. A realidade que eu, como magistrado, eu tenho que enfrentar. Agora, ver sofrimento de criança na ficção, eu me recuso a ver. Então, talvez tenha sido o que mais me tocou emocionalmente, além da menininha lá, mas ela foi adotada por um casal, e, nossa, se Deus quiser, está muito feliz lá. Fala, Domingos. Bem, 40 anos de magistratura, eu teria muita história, mas já vi a hora aqui. Eu vou parar. Realmente, quando você tem um julgador sensível, a julgador que deixa lá por conta de assessor, por secretários, né? Agora, realmente, cada processo é uma vida disso aí, entendeu? Com a honra das pessoas e a vida. Então, é impossível nós julgarmos sem ter uma dose de sentimento, de emoção. Realmente, aqueles que levam a sério, né? E sabem que Deus os colocou ali como instrumento de justiça. O ex-ministro José Dirceu disse que recorrerá à OEA nos Estados Unidos a fim de que esta entidade mande que Dirceu tenha um novo julgamento, pois não teve seu direito ao duplo grau de jurisdição para recurso. Qual é a pressão jurídica que o Brasil pode sofrer da OEA e qual a sua opinião sobre o assunto e a supremacia nacional em relação a este julgamento?
Só queria explicar, quando eu falei do eleitoral, é porque eu sei que o doutor Ademir teve grandes embates no eleitoral, quando era juiz eleitoral. Foi disso que eu me lembrei. Mas a pergunta agora é sobre o José Dirceu e a eventual interferência da OEA no julgamento ou na imposição de um segundo julgamento para ele. A colega quer saber, e ó, olha só, esse julgamento da ação penal foi uma lição para todo mundo. Né? Foi uma lição para a sociedade brasileira, que pela primeira vez ela viu pessoas sendo julgadas que normalmente não respondiam por esse tipo de comportamento. Foi uma lição para o Supremo Tribunal Federal, porque ele teve que julgar originariamente uma ação penal, que não era muito comum, porque normalmente o Supremo Tribunal Federal julga recurso das decisões do juiz do primeiro grau. E eu tenho dúvida que se esse processo chegasse ao Supremo Tribunal Federal no grau de recurso, talvez o resultado não fosse isso, mas foi um desafio. Foi um desafio para os políticos, porque o que aconteceu? Na redação original da Constituição havia a figura da imunidade parlamentar, ou seja, não se instaurava o processo contra o deputado federal ou contra o senador sem que a Câmara dos Deputados ou o Senado autorizassem. E, sistematicamente, eles não se manifestavam sobre isso, não negavam nem concediam. A Constituição foi modificada e agora não há mais necessidade desse tipo de autorização. Portanto, o Supremo Tribunal Federal tem que começar a julgar. Já está começando a julgar processo contra deputados federais e senadores. E aí a prerrogativa de foro que eles têm passou a ser um péssimo negócio. A prerrogativa de foro, quando não se instaurava o processo, era um ótimo negócio, porque eles não eram julgados. E agora não há mais necessidade de autorização e eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E se forem condenados, estão condenados. Ou seja, recorrer para quem? Se eles já foram julgados pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, foi um julgamento emblemático para todo mundo, para a sociedade, para o Supremo Tribunal Federal e para os acusados, que estão se sentindo injustiçados. Lógico, quem é condenado se sente injustiçado. Eu entendo a angústia do José Dirceu, do Genuíno, da família deles, mas é a angústia também de alguém que é condenado aqui em Bom Jesus, que é condenado pelo Tribunal de Justiça, é angústia. Quem foi condenado e acha que foi injustiçado. A grande verdade é que essas pessoas achavam que esse tipo de comportamento, ou não era crime, ou se sabiam que era crime, achavam que não iam dar em nada, então isso foi emblemático. É um direito que ele tem de ir ao OEA? Sim, tá? Mas sinceramente, acho que é mais uma manifestação política do que jurídica. A Constituição até prevê que o tribunal pode estar sujeito a decisões de tribunais internacionais sobre direitos fundamentais, desde que o Brasil tenha aderido ao processo de criação. Foi uma inovação da emenda constitucional 45. Tá? Então, o Brasil, eventualmente, poderia estar abrindo mão de uma parte da sua soberania em razão dos julgamentos de tribunais internacionais envolvendo violação a direitos fundamentais. Mas, convenhamos, o Brasil é um país democrático. Dizer que a Suprema Corte do Brasil, num julgamento feito pelo colegiado, do qual houve um outro recurso para valer, de que esse julgamento tenha violado o direito fundamental, pegar pesado demais. Desculpa a expressão que não é jurídica. Não é o caso. Não é. Tá? Então, esses tribunais internacionais, direitos fundamentais, isso é para julgar ditador, para julgar genocídio, para julgar outros tipos de procedimentos. Não o julgamento feito pela Suprema Corte de um país, como foi feito aqui. Então, eu compreendo a angústia de quem foi condenado, tá? Mas ele foi condenado. Ele vai ter que cumprir pena. Tá? É o preço que se paga por viver numa sociedade como a nossa. Tá? Ou seja, ninguém é irresponsável, tá? Num país que se intitula como democracia.
todo mundo tem que responder pelos seus atos. Tá? E essas pessoas responderam. Tá? Se foi justo ou não foi, eu não conheço o processo. Então não vou ser leviano de dizer, mas foram julgados. E todos nós nos submetemos às leis que disciplinam a nossa vida em sociedade. Nós nos submetemos às decisões administrativas dos governantes que nós elegemos e nós estamos sujeitos às decisões judiciais. E ali houve julgamento e, em princípio, o que foi decidido está certo. Olha, a nossa colega aqui embaixo está preocupada com o nosso salário. Se vale a pena, vale sim, doutor. Graças a Deus. Nós ganhamos brutos. Você faz a conta do ministro Supremo é 29. Tira 5% do ministro do STJ. Vem descendo, nós chegamos a 27 mil. É um excelente salário. Só que, infelizmente, como o Cláudio falou, nós não ficamos ricos. Sabe por quê? Porque nós também não controlamos às vezes a nossa vida, mas a sociedade nos exige comportamento. Meus filhos têm que andar, têm que estudar um bom colégio, como todos eles, mas nos cobram uma posição. Agora, depois disso, nós ganhamos, a partir de janeiro, um auxílio moradia, quase acabaram com a gente. Porque é um absurdo eu morar em apartamento em Niterói, o Cláudio tem apartamento em Niterói e tem auxílio moradia, não é imoralidade. Mas porque os ministros supremos têm, porque os deputados têm. Outra coisa, nós não temos cotas de gabinete. Um deputado federal tem uma cota de gabinete de 70 mil reais. É quase 4 vezes o nosso salário que nós ganhamos. Agora, não reclamo, doutora, não reclamo, eu agradeço a Deus. Se eu fosse uma pessoa equilibrada, quando eu fui com 27 mil bruto, aí tira 27,5%, imposto de renda, tira a parte INSS 11%, aí a senhora vai baixando isso aí. E nos exige o comportamento. Quando eu saí do escritório, eu era sócio do Alaí. Eu ganhava mais no escritório para ser juiz, mas eu achei que era calmo. O Alaí hoje, graças a Deus, se ficasse ficado no escritório, Bom Jesus teria 2 donos. Ele tem a metade e eu teria outra metade, financeiramente. Mas eu não reclamo, doutor, não reclamo. Agora, sobre a questão da OEA, inclusive essa matéria já foi, né? Ela já foi submetida e explicou que não há no julgamento supremo nenhuma violação a direitos humanos. Obedeceu-se o devido processo legal previsto na Constituição. Tem? A Laísa quer direito de defesa, mas aqui não pode. Ele não tem defesa.